Eu fiz um short a dizer o que são arranjos e como é que eles se aprendem. E agora vamos falar sobre combinações. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Passa a Matemática e hoje estamos na matéria de 12º ano de Probabilidades e Cálculo Combinatório com combinações. Triângulo de Pascal, binómio de Newton. Vamos a isso? Vamos ver finalmente o que são combinações. Combinações são subconjuntos e aqui já explicámos tudo. Porque se os arranjos eram simplesmente sequências de números, como por exemplo ABCD, as combinações já não são isso, são subconjuntos, são bolas dentro de sacos, são objetos misturados. Enquanto nos arranjos importa a ordem, como eu disse no meu short, nas combinações não importa a ordem. Então são subconjuntos. É como se nós tivéssemos um conjunto grande e um subconjunto lá dentro. O nosso conjunto grande é o espaço amostral e o subconjunto é o número de combinações que nós estamos a fazer naquele momento. Subconjunto de P elementos é o que é uma combinação. Esse subconjunto deve ter ou 4, ou 3, ou 2 elementos, ou 1000. Contanto que esse número não seja maior do que os elementos que estão no conjunto maior. Porque como é que nós vamos fazer um subconjunto de 50 elementos se o conjunto grande só tem 25 elementos? Não dá. Então o P tem que ser sempre menor que o N. O número de elementos é igual a 0, menor ou igual ao número de elementos do conjunto de N elementos. Lá está o que eu disse. Já não são sequências, são conjuntos. Muita gente se pergunta porque é que dá para fazer 0 combinações de 0 elementos. Qual é o sentido disso? A verdade é que dá e eu vou-vos explicar agora porquê. A pergunta é a seguinte, a pergunta que nós nos devemos de fazer quando olhamos para aqui. Quantos subconjuntos de 0 elementos, então nós queremos sacos vazios, distintos, consigo formar, sendo que o conjunto principal tem 0 elementos? Nós só vamos utilizar um saco e esse saco vai estar vazio, por isso a resposta é 1. Mas imaginemos que estes valores de N e de P não são 0. E aí teríamos, por exemplo, combinações de 7, 3 a 3. Quantos subconjuntos distintos de 3 elementos, então os sacos só podem ter 3 bolas? Consigo formar, sendo que existem 7 elementos à escolha. Esta conta é uma conta que dá para fazer na calculadora, mas é possível dizer que podemos usar mais do que um saco para fazer estas combinações, visto que são 7 elementos e que cada saco só pode levar 3 bolas. Então, percebendo melhor, o 7 é o número de elementos que tem o conjunto grande e o 3 é o número de elementos do subconjunto que queremos fazer. Se queremos encher sacos com 3 bolas, então vamos pôr 3 aqui. Mas se existem 7 bolas no total, então vamos pôr o 7 aqui. Este é o número do conjunto maior e este é o número de elementos do subconjunto. Ou dos subconjuntos que nós queremos formar. Vamos agora passar ao triângulo de Pascal. E o triângulo de Pascal é feito de, acreditem, combinações. Este triângulo diz-nos que se um N está aqui e um P está aqui, vai acontecer certas coisas quando descermos para baixo. O N vai aumentar 1 a 1, consoante a linha, e o P vai aumentar 1 a 1, consoante o lugar. Podem ver aqui que em linhas diferentes o P continua igual. Mas se passarmos para o segundo ponto, o P também continua igual, mas aumentou 1. E aqui o P aumentou 2, e aqui o P aumentou 3. E o N mantém-se igual na mesma linha. Mas aumenta de linha para linha uma unidade. Então o N aumenta de linha para linha e o P aumenta de lugar para lugar, uma unidade. E este é o triângulo de Pascal em números. Podemos ver que todas as linhas começam e acabam em 1. Mas porquê é que isto acontece? Acontece porque temos uma caixa e queremos pôr lá 4 letras. Nesta nós queremos pôr 0 letras e nesta nós queremos pôr 4. Só precisamos de uma caixa para pôr 0
e só precisamos de uma caixa para pôr 4. E é isto que acontece aqui. Só precisamos de uma caixa para pôr 0. Só precisamos de uma caixa para pôr 0, para pôr 0, para pôr 0, para pôr 0, para pôr 0. E aqui só precisamos de uma caixa para pôr 1, só precisamos de uma caixa para pôr 2, só precisamos de uma caixa para pôr 3, 4, 5, 6. E por isso é que simplesmente este vai ser igual a este. As combinações de 0 elementos, seja qual for o número que está em cima, se tiver um 0 por baixo vai ser sempre 1. E quando o n é igual ao p, também vai ser sempre 1. E por isso é que o 1 faz parte e é o primeiro e o último elemento de cada sequência, de cada linha. Vemos também que números igualmente afastados dos extremos são iguais. Ou seja, repetem-se números. E porquê é que isto acontece? Bem, primeiramente, se formos a ver, isto são combinações de 6 elementos, 1 a 1. E isto são combinações de 6 elementos, 5 a 5. 5 mais 1 dá 6. Quando isto acontece, quando o número de elementos desta sequência é complementar com o número de elementos desta sequência em relação a n, já que estamos na linha 6, e quando 5 mais 1 dá 6, então os números vão ser iguais. E eu posso-vos provar isso. Aqui está o teste, não com o 5 e o 6, mas com o 3 e o 1. Estamos na linha 4. E queremos ordenar estas letras em combinações, tais que as combinações tenham apenas um elemento. E usámos 4 caixas, uma letra para cada caixa, e estão feitas. A resposta aqui vai ser 4. Mas se nós virmos e usarmos, desta vez com elementos não de um elemento, mas de 3, também vamos conseguir formar 4 caixas na mesma. Então, a resposta é a mesma para números complementares. Aqui temos conjuntos de um elemento, aqui temos conjuntos de 3 elementos. 3 mais 1 dá 4. E por isso, o número é o mesmo. Apresento-vos agora outra propriedade do triângulo. E este é um novo triângulo, é um triângulo com as combinações feitas. Bem, a nova propriedade é que este mais este vai dar este. E isto acontece quando um 3 com 3 aumenta 1 e entre o 1 e o 2 escolhe-se o maior, que é o 2. Então, se nós tivermos a soma entre estas as duas, a regra é aumentar 1 no n, porque o n deles é igual, então aumenta 1 no n. E do p de 1 ou do p de 2, nós escolhemos o 2, porque é o maior número. Podemos ver ainda que a linha 0 tem um elemento, e a linha 1 tem 2 elementos, e a linha 2 tem 3 elementos. Então, a linha tem sempre menos uma unidade do que os elementos que ela tem. Isto aconteceu porque nós atribuímos uma linha 0, que tem um elemento, então a contagem ficou desacertada, e por isso a linha n, que é um número imaginário, tem n mais 1 elementos, que é sempre mais 1 do que o número da linha. Por exemplo, a linha 3 tem 4 elementos. Por último, temos uma propriedade que nos diz que a soma das linhas vai ser igual a 2 elevado a n. Então, se nós estamos na linha 3, a soma de todos os números dessa linha vai ser 2 elevado a 3. Se estamos na linha 4, a soma de todos os elementos dessa linha vai ser 2 elevado a 4, que vai dar 16. Agora vamos trabalhar com o binómio de Newton e é fácil. Também trabalha com combinações e temos duas partes em cada termo. O coeficiente são umas combinações e depois temos a parte das letras, que são as letras x e y.
No primeiro e no último, respectivamente o y e o x não aparecem, porque estão elevados a zero, o que dá 1. Mas depois eles começam a aparecer e mais uma vez os seus coeficientes são complementares. Por exemplo, se o n for 6 e o coeficiente do x for 4, então o coeficiente do y vai dar 2, porque 2 mais 4 dá 6. Se vos perguntarem qual é a soma dos coeficientes, podem utilizar a estratégia da propriedade do triângulo de Pascal e dizer que é igual a 2 elevado a n, sabendo vós o n.